Eu acho que o que fala mais alto são as ações. Um cara que trabalha para colocar comida na mesa para o filho todos os dias, às vezes não precisa dizer eu te amo. Isso é muito foda. Mas e quem não tem nada? Como fazer? Ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Meu irmão, todo mundo te conhece como o Thiago Finch. Ou Fink, Ou Fink? ou Finch. Ou Finch? Vai de cada um. Go another one? Por enquanto é só essas, mas o certo é Finch. Finch. CH. É o som do CH. Então você gosta de ser chamado como Finch. Finch. É isso. Exato. Me fala um pouquinho do Thiago Finch, mas eu quero saber do Thiago Finch como o cara família, o cara que tem um hobby, o cara Finch. Certo. Bom, muitas pessoas que me seguem perguntam isso, né? Porque eu mesmo já fui bem enfático no Instagram em dizer que eu não mostro a minha vida pessoal o tempo todo. Até mesmo para as pessoas que chegam julgando poderem interpretar de uma melhor forma, que se elas estão julgando, estão faltando várias peças no quebra-cabeças. Elas precisariam de ver o contexto total para ter uma opinião mais apurada. Com família, eu vou admitir, eu sempre fui um cara que não tive nenhum problema, grande familiar. Meus pais são de cidade pequena, trabalhadores. Quando eu penso na palavra trabalho, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu pai. Sempre trabalhou muito e trabalho braçal, desde criança. Então ele é uma figura para se tornar esse homem trabalhador que você é. Exato. Eu não tive muitas mordomias. Comida na mesa nunca faltou. Uau. Ainda bem. Ele foi um cara extraordinário. Nunca deixou faltar nada. Mas eu também não tive mesada, não tive essas coisas que muitos garotos de condomínio, né, como as pessoas falam, têm hoje em dia. A minha mãe também muito trabalhadora, sempre teve um comércio desde que eu nasci. Tá? Eu já ajudei ela a fazer compras, etc., para o comércio dela, carregando peso na Feira da Madrugada, né, em São Paulo, por diversas vezes. E, bom, a minha conexão com eles é uma conexão boa. Eu nunca fui uma pessoa que procurou bater de frente, principalmente na época em que eles não acreditavam no que eu estava prestes a fazer, que era marketing digital, outros negócios também. Sempre duvidaram e é normal. Mas eu nunca fui aquele cara também que chega para dar um abraço, sabe? Não muito afetivo. Não, nunca fui muito afetivo. Meu pai também é desse jeito, mas eu acho que o que fala mais alto são as ações. Um cara que trabalha para colocar comida na mesa para o filho todos os dias, às vezes não precisa dizer eu te amo. Isso é muito foda. A minha mãe também do mesmo jeito. Ela sempre foi dura, rígida com as coisas que eu pedia para não me tornar um garoto mole, mas sempre estava ali dando tudo o que eu precisava, o essencial. Então eu nunca tive essa conexão muito afetiva, mas hoje eles têm orgulho do Finch que criaram. E sobre os hobbies, né? Quando me faz essa pergunta, eu não sei o que responder, porque eu não tenho hobby. O meu hobby é o meu trabalho. E pode soar um pouco, a resposta bonita essa, né? Mas tudo que eu acabo fazendo acaba se tornando o meu trabalho, até algo pelo qual me divirto. Então eu nunca parei para pensar num hobby onde em um determinado momento eu desconecto completamente do que eu estou fazendo, do meu trabalho principal, para fazer aquilo. Bom, eu toco piano, mas às vezes também eu mostro isso, então faz parte do trabalho. Então eu não sou um cara que consideravelmente tem hobbies. Nada? Futebol? Não. Eu não ligo TV para assistir futebol, não ligo TV para assistir nada. Ou nada? Nada. O hobby do Finch é o trabalho. É o trabalho. Focado em resultado. Exato. O mais próximo que eu poderia chegar dessa palavra seria ao cinema. Ok. Eu gosto muito de cinema. Eu já fui um cara que jogava muito jogos, né, de computador. E que tipo de jogos você jogava? Jogos de FPS, First Person Shoot. Uau, né? Estratégico também. Estratégico também. E eu sempre gostei dos gráficos ali e tudo mais. E, enfim, talvez a gente toque nisso aqui, mas eu comecei empreendendo no mundo dos jogos. Eu não queria ficar só jogando como mais uma pessoa nessa indústria. Eu queria ganhar dinheiro também nessa indústria. Então podemos dizer que a mente do Finch tudo é voltada a um resultado interpessoal. Exato. É o que eu ia dizer agora com relação aos filmes, que é algo muito próximo aos hobbies.
Eu trouxe o mundo do cinema para o mundo ao qual eu trabalho hoje. Então é difícil responder que algo é puramente um hobby. Essa é a resposta. Dono da maior empresa de envios dos Estados Unidos e Canadá para o Brasil. Único brasileiro a ser convidado a entrar na alfândega de Miami. Mais de 10 anos de experiência no mercado de importação. Pai de 2 crianças inspiradoras. Único produtor de conteúdo do mercado que foi importador, redirecionador e transportadora. Prazer, eu sou o Gilberto Laia. Tô sabendo de Hollywood. O que tem por ali? Opa, ponto interessante esse, né? Talvez a gente toque aqui também na lei da atração em algum momento. Não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas enfim, tem muito a ver com isso. É bom enfatizar que há 8 anos atrás eu assisti um vídeo em inglês no YouTube que dizia o seguinte: você deve escrever numa folha de papel as suas metas para os próximos 10 anos. E depois você dilacera isso como você quiser. As metas anuais e etc. E você acredita nisso? Eu acredito porque eu faço isso e funciona. Então não é algo místico, não é algo que mentalizou vai acontecer. Não. Mentalizou, pensou recorrentemente naquilo, seus hábitos vão fazer com que ações se transformem em resultados. Essa é a mais pura lei da atração. Então não é só pensar e ficar com a bunda na cadeira. É levantar e cumprir com aquela coisa. E só que a lei da atração ela é muito irônica em alguns momentos, é bem engraçada, porque eu já tinha escrevido aquilo há um tempo atrás, há muitos anos, e eu não ficava recorrentemente, como eu acabei de falar, pensando naquilo. Eu já estava vivendo aquilo. Quando você vive aquela coisa, você não pensa recorrentemente naquela coisa. E eu vivi no mundo cinematográfico, conciliando isso ao que eu faço. Seria como um sonho interno, colocando ele em expressão interna para externar isso. Exato. Então, eu não estava pensando exatamente no que eu escrevi naquela folha, que foi o seguinte: um dia eu me tornarei ator de Hollywood e teria uma casa em Malibu. Uau! Ok? Não só essa, como várias das outras coisas que eu escrevi, eu não ficava ali recorrentemente tirando aquela folha da minha carteira, que eu guardo ela aqui, para ler todos os dias. 5 anos depois, eu li um pedaço daquela carta. Uau! 50% concluído. 8 anos depois, eu tirei a carta de novo do bolso. Uau! 80% concluído. É como se eu tivesse concluído 10% por ano. Então, uma das últimas coisas que aconteceram foi, graças a todo esse apego que eu tenho com o cinema, e as pessoas que trabalham comigo também, o Eduardo, possuem nesse mundo, conciliando isso ao marketing digital, eu recebi uma proposta de uma produtora americana, que está lá há vários anos, já é cidadã americana, para participar de investimentos e produções cinematográficas, onde eu poderia me colocar como ator. Isso recente? Recente. Fizemos uma reunião pessoal lá em Los Angeles, etc., e negociamos várias coisas interessantes. Então a gente está próximo a ver um Finch ator. Exato. Em Hollywood. Exato. Sentimento disso? Extraordinário, inexplicável. Inexplicável. E o que as pessoas podem esperar disso? Bom, o máximo do Finch, assim como elas já veem o Finch no marketing digital. Coisas novas. Eu não vou entrar nesse mercado para ser mais um. Assim como eu não entrei no marketing digital para ser mais um. Nem que isso me tire noites de sono. Você será o melhor. O melhor. Essa é a ideia. Sempre a ideia. E se eu não conseguir ser o melhor, eu vou morrer tentando. Thiago, você é um cara que se cuida, tem um extremo cuidado com a sua aparência, né, física, com estilo de roupa único. É uma pessoa extremamente vaidosa. Uhum. Por que você acredita que isso é tão importante, trabalhar em casa desse jeito, se apresentar assim? Por que você qualifica isso como talvez o seu top one de exigências? Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sempre assim. Você nunca terá a segunda chance para causar uma boa primeira impressão.
E intuitivamente eu sabia disso desde criança. Então o Finch que vocês veem hoje não começou a se vestir assim ou a se comportar dessa maneira depois que começou a ter resultados. Não. Primeiro você precisa ser para ter. Se você inverter essa ordem, você não vai conseguir o que você quer. Eu posso colocar R$1 milhão na sua conta, se você estiver despreparado, provavelmente você vai perder esse dinheiro. Ok? Então, eu li uma frase num livro do Napoleão Hill que dizia o seguinte: vista-se como pessoas ricas, se você quer ser alguém bem-sucedido. E se você está em qualquer área, seja advogado, se você trabalha numa clínica, não interessa. Vista-se como as pessoas do teu meio. Pode até fazer uma a mais. Isso é muito importante. Isso é um pouco contraditório para o marketing digital. Exato. Porque se prega muito que trabalhe em casa de bermuda e chinelo e faça milhões. Exato. Você veio quebrando um padrão. Sim, vim quebrando um padrão. Isso. O meu trabalho eu levo a sério. E quando eu me visto assim, eu entro em um outro estado de mindset. Isso não é fake. Você acorda assim, vem trabalhar assim. Todo santo dia. É óbvio que eu não durmo assim. É mentira, eu durmo assim, sim. Não, brincadeira. Mas todos os dias que eu acordo, não me interessa quantas pessoas estão na minha casa, eu acordo sozinho e me visto dessa mesma maneira. Isso te dá um up para trabalhar? Me dá um up para trabalhar. Se você for no meu closet, você vai ver que não há chinelos, não há bermudas, não há moletom. Uau! Sempre assim. Quando eu estou no estado mais confortável, a minha mente pode interpretar que eu estou muito confortável para fazer algo muito sério. Meu trabalho é coisa séria. Para ter todo o resultado que eu tenho que levar o meu trabalho a sério. Há pessoas que são raras exceções que não precisam de tudo isso. Elas têm um foco, comprometimento ao sentar no computador, da maneira que elas estiverem, no meu caso, o computador, porque eu trabalho em casa, para fazerem um negócio acontecer. Mas me vestir assim não é só para o trabalho, vai além. Autoestima, empoderamento próprio, vários outros aspectos. Então, eu me lembro que aos 16 ou 17 anos, eu tinha muito receio de não ser levado a sério nos negócios em que eu estava envolvido por pessoas mais velhas. Pô, um garoto de 17 anos, para que eu vou ouvir esse garoto? Que experiência de vida ele tem? Como eu poderia burlar isso? Eu lembro que numa empresa de investimentos, eu ganhei os meus primeiros R$800. Eu gastei R$500 num blazer novo em um dia de sol. Qual o motivo? Aparência. Porque você precisava falar com alguém. Precisava falar com alguém. Ir até algum cliente. Ir até algum cliente. Então você naquele momento percebeu que isso era importante para estar diante de pessoas que você nunca tinha visto e fechar um negócio. Exato, e fechar o negócio. Eu me lembro que eu fui numa loja de empresários, vestido assim. Essa loja é uma loja de informática, periféricos para computador e etc. E procurei falar com o proprietário. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. Você percebeu isso? Percebi isso. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. A esposa do proprietário conversou muito comigo. E na minha primeira entrada, para pegar o primeiro investidor, eu consegui fazer eles investirem. Por incrível que pareça, eu recebi muitos outros nãos depois daquele primeiro sim. Mas eu sei que ali isso me ajudou bastante. A aparência. E o engraçado é que a aparência, assim como a risada, é uma língua universal. Tanto aqui quanto no Japão, na China, não interessa. É uma língua universal. Em todo lugar que eu vou assim no mundo, as pessoas me tratam com mais respeito. Seria uma carta de entrada, então. Uma carta de entrada. Qual o conselho que você dá para alguém que tem esse apego, esse desejo de ser assim e não tem condição, mas quer ser? Que foi esse caso que você teve aos seus 16 anos. Bom, eu aos 16 anos já pensava o seguinte: eu tenho que me vestir de um modo que aparente que eu já seja uma pessoa bem-sucedida. E aí quando eu ia nessas lojas comprar essas roupas, não eram lojas muito caras, para fazer com que as roupas mais baratas, digamos assim, parecessem roupas de um valor mais alto, eu ajustava essas roupas. Para não ficar com muito pano sobrando e etc. Isso eu pagava R$15 para uma costureira, R$10 para um costureiro fazer.
E a roupa gerava comentários, as pessoas perguntavam, nossa, você comprou onde? Cara, eu comprei ali, você conhece a loja, você sempre passou lá. É que eu só ajustei. E onde você pega referência para ser assim? Bom, filmes. As centenas, talvez milhares de filmes que eu assisti mostram isso escancaradamente na nossa cara. Como que pessoas bem-sucedidas vestem, como que sedutores vestem. É simples, está ali na sua cara. Então, juntando essas referências, e tem uma coisa que eu gostaria de falar para quem tem receio às vezes de se vestir assim. Você tem que somente se preocupar com as pessoas que você quer impressionar. E eu sei que muitas pessoas ainda pensam da seguinte forma, nossa, eu não conseguiria impressionar todo mundo ao mesmo tempo. Cara, você não vai impressionar todo mundo ao mesmo tempo. Algumas pessoas vão achar que você, enfim, está vestindo uma roupa de vovô, ou que você está sendo soberbo demais, ou que você é isso, aquilo, outro. Não interessa. Você tem que sempre focar no seu objetivo final. Então, eu não quero dizer que você tem que colocar terno, blazer, nada disso. Vista-se bem no meio em que você estiver envolvido, para causar uma boa primeira impressão. O Finch tem concorrentes? Não, eu não tenho concorrentes. Por quê? Porque ninguém faz o que eu faço. Por que você acredita nisso? Porque são os feedbacks das pessoas. Eu consigo ver nesse mercado trabalhando há 8 anos nele, aproximadamente, que o que eu faço da maneira com que eu faço, não tem ninguém fazendo. Então você não tem medo? Não, mas eu gostaria de ter medo. Isso me motivaria mais, porque eu sou um cara ultra, mega competitivo. Muito competitivo. Eu já tive competição no início, hoje eu não tenho mais. Principalmente depois dos últimos feitos que eu acabei fazendo, com lançamentos, etc. Então, óbvio, eu acredito que há muito o que melhorar. Se você me perguntar uma produção minha, o que eu achei dela, eu vou te falar sinceramente que tá uma bosta. Eu não cheguei no nível final. Eu cheguei no nível de fazer a coisa com as condições que eu tenho agora. Conhecimento, equipe, equipamento, tudo isso. Mas eu sei que não é o último nível, longe disso. Então eu estou buscando sempre melhorar. O meu concorrente é o Thiago do futuro. Quais são os pontos que destacam o Thiago Finch nesse mercado? Começando pelo primeiro, perfeccionismo. Ok? Muito se ouve no mundo motivacional, no mundo do to do it, que para fazer as coisas, você deve fazer primeiro, deixando o perfeccionismo depois. Então tem aquela máxima, feito é melhor que perfeito, certo? É isso mesmo, né? Isso. Eu já não negocio com o perfeccionismo. Perfeccionismo para mim não tem a ver com procrastinação. Muitas pessoas, na verdade, procrastinam, achando que estão sendo perfeccionistas. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar lá, por isso eu não coloco o meu perfeccionismo de lado. Então, quando eu vou fazer uma coisa, ela tem que estar do modo outlier, ela tem que estar do modo surreal, ela tem que estar do modo que vai gerar wow para as pessoas. É isso. Esse é um dos pontos principais. Como eu falei também, eu sou um cara bem competitivo, mas hoje eu compito com o quê? Com técnicas desse mercado. Técnicas que outras pessoas utilizaram e eu não utilizei ainda. Então eu quero ser o primeiro a reinventar essas técnicas. Isso é muito interessante. Em todas as nossas produções nós temos uma pegada muito cinematográfica e a cinematografia não acaba aí nos vídeos, mas também nas fotos, nas entregas dos conteúdos, no entretenimento, em tudo que você acaba vendo como um todo. E o interessante é que nós sabemos da melhor forma possível como apresentar isso para as pessoas no momento certo. Então existe também o storytelling. Há um storytelling por trás de muitas coisas que as pessoas estão vendo. E quem cria isso? O Thiago Finch. Muito storytelling é criado pelo Thiago Finch. Então nós sabemos quando postar uma coisa, por que dizer uma coisa específica, e não é uma coisa muito pensada, arquitetada. É uma coisa que vem de dentro. Clickbait. É intuição. Exatamente assim. E isso, até nas brincadeiras, você tem postado muitas coisas engraçadas. Sim. Serve até para isso? Até nas brincadeiras. O porquê? Porque, bom, o Thiago, ele não é um personagem nos stories. Um personagem como as pessoas, por exemplo, interpretam hoje. Não só nos stories, mas em qualquer lugar que você possa me ver. Aqui, por exemplo, nesse documentário.
O Thiago ele tem múltiplas personalidades, assim como todo mundo possui múltiplas personalidades. Você conversa de um jeito diferente com a sua mãe ao que você conversa com o empresário, correto? Fato. Exato. Eu só não tenho medo de usar todos esses personagens. Uau. Então, eu sei o momento de ser o mais sério, o mais moleque, o mais engraçado, o mais sarcástico, o mais frio e calculista. Eu sei os momentos certos para isso. E o interessante é que, desse modo, eu acabo saindo do escopo marketing digital. A gente vai para uma outra atmosfera de pessoas que também gostam de ver outras personalidades, não só a profissional. Por isso que não é muito um personagem do tipo, vou interpretar algo e ler um papel. Não, longe disso. Tem um fint por trás de tudo que você vê. Falando de feito é melhor que perfeito. Muitas pessoas dizem que não é possível fazer nada perfeito por causa da sua condição atual. Você quebrou esse paradigma agora, dizendo que você procura fazer tudo que melhor com o que você tem na mão. Exato. Mas e quem não tem nada? Como fazer? Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim como eu disse há alguns segundos atrás, eu não acredito que tudo que eu estou fazendo está meramente perfeito. Há sempre algo que pode ser melhorado. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Essa é a resposta.